Vamos lá, gente. Semana passada a gente falou do processo de interiorização do Brasil, né? Associamos alguns movimentos migratórios e tudo. Hoje a gente trabalha população, mas olhando agora o seguinte: eu olho a população, eu vou ver qual é a estrutura que ela tem, e vai ser duas referências, né? A estrutura por faixa etária e a estrutura por atividade econômica. Então, pensar sempre que as duas estão relacionadas e a informação de uma pode me ajudar na outra, tá? E é normalmente o que os vestibulares fazem, né? Principalmente quando for montar aqui a pirâmide etária, ela me mostra característica etária, mas eu posso deduzir informações econômicas. Então, vamos lá. Dividir a população por faixa etária, 3. Vamos lá. População idosa, certo? População adulta. Então, espaço maior aqui. Adulta. E a população jovem. Então, vamos lá. Para estabelecer quem faz parte de cada uma, né, dessas faixas etárias, que referência a gente usa? Para saber se uma pessoa é idosa, adulta ou jovem, eu faço um perfil psicológico da pessoa, um vestibular. Não, o que eu faço? Peço a identidade. E olho o quê? A idade. Eu vou usar idade, tá? Um número de tempo de vida, para estabelecer. Abaixo disso é uma faixa, acima disso é outra. Então, gente, não tem nada a ver com algum tipo de avaliação de capacidade, né, de conhecimento. É simplesmente uma idade. Então, só. O jovem é do nascimento até 20 anos. Tá? Nós vamos ver que, às vezes, aparece 25, às vezes aparece 15. Então, tem alguma coisa aí que vai gerar essa possibilidade de flexibilizar essa idade limite. Mas, depois. Adulta. Vai, né, acima de 20 até 59. E a população idosa, né? É até onde Deus quiser, né? Então, é acima de 60 anos. Tá bom. Agora sim, presta atenção nisso. Por que será que eu adoto essas idades? O que elas têm a ver? Isso está atrelado, associado a quê? Para eu falar, olha, acima de 60 é idoso, até 20 é jovem. Isso. Isso não tem nada a ver com capacidade intelectual, física, mental, psicológica, esotérica. Não. Isso tem a ver com o mercado de trabalho. E esse raciocínio, ele vem muito da Revolução Industrial, certo? Primeira e segunda Revolução Industrial, tudo bem, você tem máquinas, mas grande parte da operação dessas máquinas é feita por seres humanos, certo? Então, eu estou muito pensando em, a partir do envelhecimento da população, a capacidade de produção industrial tende a diminuir. E aí, se eu estou ficando velho e produzo menos, o que acontece comigo? Tenho que ser substituído, tá? Então, nós, seres humanos, viramos rebanho. Porque hoje, se uma vaca leiteira dá 50 litros de leite por dia, quando ela passa a dar 40, 35, 30, o que faz com a vaquinha? Tira, manda para o abatedouro, vai virar hambúrguer, uma vaca velha,
e põe uma vaca nova que dá 50 litros de leite. Se bobear, ela foi geneticamente selecionada, vai dar até mais. Então, é uma peça, é como se fosse uma peça. Está na engrenagem da produção industrial, numa certa faixa etária produz mais, passou dela, cai, descarta e tchau. Então, é uma população que não irá mais participar da atividade econômica. Não é ativa economicamente. Portanto, eu vou falar do quê? Ela vai ser uma população online. Se ela é ativa ou inativa. Top. Inativa economicamente. Nossa, e como é que eles, então, vão sobreviver? Eles vão sair da atividade produtiva, onde eles geraram riqueza, mercadorias, pagaram impostos, né, dinamizar a economia, e agora eles vão viver felizes, satisfeitos, né, jogando dominó como aposentados, ou seja, aqui vai corresponder, né, a quem vive pela Previdência Social. Tá? Então, sai da produção que você está atrapalhando, você não está mais produzindo, você vai viver aqui, então lembra aquela riqueza que você jurou aqui? Uma parcela, tá, para você continuar sobrevivendo. Tá? O idoso, ele é inativo. Sobraram adultos e jovens. Quem também é inativo como idoso? Quem? Vocês, bando de inativos. Tá? Certo? Vocês não estão produzindo nada aqui. Tá? Para vocês, né? Então, aqui também é população inativa economicamente. Tá? Só que vocês são inativos no presente momento, por que razão? Porque vocês estão se preparando para entrar no ensino superior, ter mais alguns anos de escolaridade e se qualificar para o mercado de trabalho de uma melhor forma. Então, aqui é Previdência Social e aqui é qualificação escolaridade, né? E agora há pouco o que eu falei? Esses 20 anos, pode ser 25, pode ser 15, tá? Não tem... Isso vai depender de situações. No caso de vocês, vamos pensar, acabei o ensino médio, vou me preparar para o cursinho, vou prestar vestibular, vou prestar para um curso super concorrido, muito bom, vou me qualificar, né? Vou fazer 73 anos de cursinho, vou entrar lá, vou fazer mais 97 Ou seja, se a gente pensar essa faixa aqui, ó, com ensino superior, vai estar na faixa de 25 anos. Então, entrar no mercado de trabalho a partir dos 25 também. O que acontece? Eu sei que é mais qualificado, teve maior escolaridade, tá? Maior tempo de... Mas, se este jovem vem de uma família de baixa renda, né, com situação de sobrevivência, de renda familiar baixa, muitas vezes esse jovem abandona o ensino, tá? Então deixa de ter a possibilidade de se qualificar, de ter um emprego melhor, de ter maior escolaridade, e vai complementar a renda da família. Tá? Então, isso é mais de 15 anos. Então, pode ser no Brasil, que no Brasil é dever do Estado e direito do cidadão permanecer na escola até os 14 anos. O que é isso? Ensino fundamental. Tá? No Brasil tem uma discussão, que já vem de algum tempo, de estender isso para o ensino médio. Tá? Então, antes de acabar o ensino médio, o acesso ao mercado de trabalho seria, vamos dizer assim, né, não proibido, você tem uma prioridade. Mas se esse indivíduo acabou o ensino médio e vai para o mercado de trabalho porque a renda da família é baixa e ele precisa complementar,
ele está perpetuando o problema. Ele vem de uma família de baixa renda. Tá? Ele deixou de se qualificar. Qual que é o futuro desse cara no mercado de trabalho? Otimista ou pessimista? Pessimista. Por isso, ele vai estudar bastante, né, pela rede social, vai ver várias pessoas o orientando, e ele vai comprar uma bicicleta para entregar sanduíche, e quem sabe um dia ele vire dono de uma rede de fast food, né, pelo esforço que ele vem a fazer. Ou seja, não vai sair, ele não vai conseguir formar uma família no futuro diferente da situação que a família dele teve. Hoje no Brasil se calcula que para este indivíduo que abandona o ensino mais cedo, virou um jovem ativo economicamente, se precarizado ou não, mas participa da renda familiar, esse cara, a família dele vai levar 7 gerações para que ele saia dessa situação. Uma geração você conta 25 anos. Tá? Então, é mais de 2 séculos para que um indivíduo descendente saia da pobreza. Isso é a reprodução do ciclo da pobreza. Tá? Por isso eu posso falar em população jovem a partir de 15 no Brasil, porque a lei vai permitir, tá? E até 25 anos. Eu vou pegar, a GV uma vez fez uma questão que mostrava isso. Por que eu posso considerar entre 15 e 25 anos, tanto inativo quanto ativo? Tá? Vai depender de que momento você chega no mercado de trabalho, em qual qualificação. Tá? Pronto. Então, população adulta, obviamente, vai ser a população ativa economicamente. É a que está produzindo riqueza, né? Então, se eu penso na riqueza, no PIB, toda a riqueza produzida por todas as atividades econômicas juntas em um ano, PIB anual, se eu quero aumentar essa riqueza, uma das formas é aumentar, é ter a população adulta predominante em relação às outras. Hoje, no Brasil, qual é maior? Olha, só vou dar a dica. A gente já fez a aula de transição demográfica, não fez? Não fez o gráfico? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fase? O Brasil estava em qual delas? Da quarta para o final, né? Então a gente já passou a transição demográfica. A gente não tem mais alta fecundidade, nem alto crescimento vegetativo. Portanto, diminuiu o número de jovens e aumentou o número de adultos. Então, hoje, nós temos mais ativos do que inativos. Tem um número que eu guardo de cabeça, que assim, lá em 1970, quando a maioria dos brasileiros eram jovens, 51% dos brasileiros, tá? Para cada um indivíduo ativo economicamente, tinha 3 inativos. Então, ele falava que era uma sobrecarga. Quem trabalha tem que trabalhar por 3, tá? E a maioria desses 3, se não os 3, eram inativos jovens. Passa o tempo, estamos na quarta para a quinta fase da transição. Hoje era 1 para 3, hoje é 3 para 2. O que aconteceu? A população brasileira envelheceu, tem mais adulto ativo do que inativo. E desses 2 inativos, diminuiu o número de qual? Jovens, inativos jovens, e está crescendo de inativo idosos, porque a população está o quê? Envelhecendo. Tá? Se eu pegar Portugal, Alemanha, Japão, onde já envelheceu, eu posso dizer que esses 2 aqui, com certeza, tá, são idosos, tem menos jovens. Tá? Então, eu olho a estrutura etária, eu consigo ter uma indicação. Eu não estou falando que todo adulto é economicamente ativo e que todo idoso já é inativo. Que acreditem, tem idoso que trabalha. Fala para vocês agora, né? Ah, gente, preciso contar uma fofoca de sala dos professores, né? Falei, eu vou usar isso na aula. Vocês não têm aula com o Jonas, né? Não? O Jonas é de história. O Jonas tem lá seus 30 e pouquinhos, um bebê, né? Ano passado eu descobri que eu tenho a idade do pai dele. É uma dele cala a boca que tem que respeitar o pai, né?
Então, o Jonas. Vocês conhecem o Vidal? Tá? O Vidal foi meu professor, certo? No cursinho. O Vidal tem 75 anos, o Jonas tem uns 30 e pouquinhos. E tá uma discussão, na semana passada a gente ficou sabendo de uma notícia de um ex-colega nosso aqui, que faleceu, tudo e tal, e ele faleceu com 75 anos, que é a idade do Vidal, né? E o Jonas faz o grande comentário de quem tem 30 e pouquinhos anos e não está preocupado com expectativa de vida, né? Você, 75, morreu com 75, né? Viveu bastante já, né? Sim, o Vidal se sentiu muito elogiado, né? O Vidal, que não é vaidoso, mandou ele pra puta que pariu, né? E eu apoio, tá? Por que será que se pensa que viver muito tempo já viveu bastante? Se a população brasileira está envelhecendo, se a população da Europa é idosa, e se eu acabei de falar que a nossa noção de idoso, de maior expectativa de vida, tem a ver com aquela noção da Revolução Industrial de ser útil, porque eu, com o tempo, eu fico mais fraco, eu produzo menos. Isso é verdade. Eu já cheguei a dar 14 aulas por dia. Para dar 6 hoje, né? A gente encara, né? Hoje tem 6 aulas e uma revisão, né? Eu saio daqui, parece que o trator passou em cima de mim e depois deu a ré, né? Por quê? Porque, lógico, fisicamente, a gente vai perdendo essa capacidade. Porém, o que acontece? Nem tudo na vida é perda. O que eu posso pensar? Eu perco capacidade física aqui, com certeza. Mas o que eu ganho? Por que o nosso colega Vidal ainda dá aula aos 75 anos? Porque ele é teimoso. E segundo, porque ainda tem algo a ser acrescido no trabalho dele. Domingo agora tem a prova da GV. Vocês vão fazer? Alguém vai prestar? Bom, quem for prestar, fatalmente vai encontrar aquele tipo de pergunta que a GV usa com frequência, que é 1, 2, 3, qual é a verdadeira, qual é a falsa, e associar, né, as alternativas que falam isso. Semestre passado, né, teve uma dessas questões que número 1 verdadeira, número 2 verdadeira, número 3. Puta merda, que diabo é isso aqui? E eu converso com o Renato conversa comigo, a gente conversa com outro professor de geografia que estava aqui também, e lê, tá difícil, isso é a prova da GV, 1, 2, a terceira dá um trabalho desgraçado, né? E aí, como é que a gente resolveu a questão? Eu me lembrei que há uns 10 mais anos atrás, apareceu uma questão parecida com isso. Não no assunto, mas na dúvida, tá? Aí você fala assim, peraí, essa é a GV, ela costuma fazer isso. Ela fez isso lá atrás. E quando aconteceu lá atrás, a gente errou. Quando saiu o gabarito oficial, a gente corrigiu e entendeu qual era a jogada dela. Caramba, apareceu de novo isso aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu não vou cair, né? Agora, só podemos pensar nisso porque nós tivemos o quê? Uma vivência lá atrás, certo? Então a gente pode ficar velho, pode perder pique, mas ganha o quê? Experiência. Você vai descartar a experiência no mercado de trabalho hoje? Por isso que o concorrente errou e nós acertamos. O professor do concorrente acho que tem o meu tempo de aula, entendeu? Não estou falando que o cara é pior, mas ele não tem a manha disso. Então, gente, a experiência não pode ser descartada do mercado de trabalho. Isso já é uma outra noção, não é o pensamento da sociedade industrial, que descarta quem perdeu força. A gente não está na segunda revolução industrial. Terceira, técnico-científica, qualificação. A quarta, uma revolução tecnológica mais ampla. Essa faixa aqui tem dificuldade de acessar isso. Quem é que tem habilidade para acompanhar a evolução tecnológica? Essa aqui, vocês. Então, e se eu juntar essa com essa aqui? Se eu mantiver experiência com inovação de conhecimento, se agrega para a economia. Então, gente, olha lá, vamos fazer aqui fazer assim. Aqui eu vou ter, população idosa, vamos fazer assim, um aspecto positivo e um negativo, um pró e um contra. Não concordo muito com isso, mas o vestibular faz isso. Então, vem cá.
Qual que é o pró? Experiência. É antecipar o que eu sei que vai acontecer e já tomar providência para isso. Você sabe que empresas que fazem seguro de veículos têm um preço para quem é mais velho e um preço para quem é mais novo, por conta do risco, tá? Onde há mais risco de acidente? Em quem é mais velho ou quem é mais novo? Motorista jovem ou motorista idoso? Qual? Vamos lá. O que vocês acham? Jovem. Por quê? Porque eu sou inconsequente. Hã? Por quê? Porque o jovem tem mais reflexo do que o idoso, a questão física, tá? E ele abusa. Certo? Outro dia eu estava no trânsito, o cara de moto passou aqui, eu falei, ele não vai conseguir frear lá na frente. Tem um ônibus parado lá. E ele freou, com a roda no para-choque. Eu passei por ele e fiz assim, e fui. Tá? Então, assim, o jovem tem mais reflexo, e abusa, e mais acidente. Seguro mais caro. O idoso não tem mais tanto reflexo, sabe disso e já tem vivência, antecipa. Então, aqui eu pago menos e aqui paga mais. Então, existem situações onde isso é fundamental para a atividade econômica. Né? Qual que seria o contra aqui? Deixa eu ver com que cor eu vou fazer. Da economia, por que a economia não gosta do idoso? Ele reclama toda hora? Porra, estou reclamando, né? Eu insisto, um dia o giz rosa não irá desmanchar, né? Custo previdenciário. A gente vira um número para a previdência. O gasto público cresce. Tem que pagar, né? Tem que investir na previdência social, tem que melhorar a aposentadoria. Isso é um gasto público e o neoliberalismo fala que o gasto público tem que ser cortado. Tá? Então, você corta atualização de aposentadoria, benefícios sociais. Bom? A população adulta. Aqui não vai ter muita coisa, né? O PRO é a atividade econômica. População economicamente ativa, tá? Predominante. Ok, beleza. Galera trabalhando, gerando riqueza, que maravilha. É isso, tá? E a jovem, agora vamos voltar ao pró e contra aqui, né? Reposição de mão de obra. Então, países que têm muitos jovens hoje, eu posso falar assim, que bom, no futuro não vai faltar mão de obra quando essa galera envelhecer. Qual que é o contra? Numa política pública, tá? Quando eu tenho muitos jovens num país, eu tenho que gastar muito com educação. Agora, peraí, aí você entra numa outra discussão. Eu usei duas palavras diferentes que muitas vezes são usadas como sinônimos. Oh. É gasto ou é custo? Porque se é gasto, eu tinha 1.000, usei 1.000. Se é custo, quanto custa investir no futuro? E se é um investimento, tem retorno. Então, assim, eu posso falar em custo com a educação, porque esse sujeito, depois, quando ele virar adulto, ele vai ser uma mão de obra, uma população economicamente ativa, qualificada. Tá? Então, isso é uma discussão, né? Mas é bom a gente pensar nessa história. Então, assim, ninguém discute que um país de população jovem
e já já a gente monta isso na pirâmide etária, ele é um país do futuro. Era o que se falava do Brasil em 1970, com 51% da população jovem. Tá? Frases, né? Esse é um país que vai para frente, a juventude é o futuro do Brasil. Tá? A juventude daquela época é isso aqui hoje. Né? Espero que melhore. Né? O que vai acontecer aqui? Esse investimento geraria, tá? Porque isso é numérico, se isso é maioria, vira maioria de adultos que é ativa economicamente. Porém, se eu não tiver qualificação, eu aumento em número, reduzo o custo da mão de obra, mas o que eu agrego? Não muita coisa. Nós temos 8,8% de escolaridade, 8,8 anos de escolaridade média. Nós não temos ensino fundamental completo, tá? Não houve o avanço na qualificação, na escolaridade, tá? Só houve a chegada de mão de obra barata. Então, fizemos uma parte, a outra não, tá? Então, é o seguinte, ó. Isso que eu acabei de falar, eu vou ilustrar melhor junto com a pirâmide. Vamos pensar nisso aqui, ó, tá? Estou pensando numa prova que vocês têm que fazer uma questão discursiva, tem que ter argumentação, talvez, né? Num tema de redação transversal aí que junte com essa questão, tá? Qual o papel da velhice? É meio caquético, né? Mas dane-se. Né? Qual o papel da velhice na Por quê, gente? A gente não vivemos mais na sociedade industrial fordista, né? Século XIX, século XX. Terceira revolução industrial, tecnológica, tal, né? Já é uma sociedade pós-industrial. Que papel ela tem na economia? Então, vamos ver. Eu lembro uma vez que a Unifesp montou o campo dela lá na Baixada Santista. Tá? Eu dava aula em Santos, a galera que prestava medicina, vai ter faculdade de medicina aqui e tal. E aí ela abriu os cursos. Psicologia, fisioterapia, geriatria e terapia ocupacional. Por que só profissões, tá? Não teve medicina, né? Só cursos ligados à população idosa, porque a Baixada Santista é um lugar onde você tem muitos idosos. Então, qual que é a demanda lá? Por serviços para idosos. Você vai gerar uma nova economia. No Brasil e no mundo, aumenta o número de idosos num país urbano, ou esse idoso não teve filho, que aumenta cada vez mais, mas teve poucos filhos, esses filhos talvez vivam longe, precisa de alguém para cuidar dos idosos. Cresce a procura por cuidadores profissionais. Não é o cuidador, não é aquele, né, aquele filho ou filha solteira que vai cuidar do pai o resto da vida, um primo, não, é um cuidador profissional. Você tem uma atividade, né, você puxa a economia para alguma coisa. Um aposentado, qual que é a vantagem para o mercado do aposentado? Ele recebe aposentadoria todo mês, ele não vai deixar de receber. Tá? Então, esse cara nunca vai dar calote em alguma coisa que ele comprar. E o que o idoso compra? Gente, é uma questão fundamental para sobreviver cada vez mais. O que ele compra todo mês? Medicamentos, tá? Certo? Determinado tipo de alimentação, vitamina. Olha, você está mexendo com setores da economia. Como é que eu posso colocar isso como, tá, um custo previdenciário? Outros setores crescem e eles podem permanecer no mercado, trazendo a experiência para agregar com a tecnologia que a nova mão de obra chega. Tá? Matias dá aula para vocês, né? Tá, estava aqui, né? Então, joga um computador na mão do Matias e manda ele dar uma aula online. Se ele conseguir passar o áudio, é uma vitória. Tá? Eu não consigo. Então, assim, a gente tem certas dificuldades. Leva mais tempo.
tá? Mas tem velhinho que manda ver no WhatsApp, né? Você vai ver agora no segundo semestre quando tiver eleição. Nossa Senhora, né? Tá? Eles vão falar da invasão comunista no Brasil. Então, olha só, você tem gente que pode juntar as duas coisas. Então, pensar no papel da velhice em um país de final de transição demográfica é fundamental. Não posso transformar o idoso num mero custo, é uma transformação. Tá? Bom, setor de atividade, a estrutura etária. Eu vou fazer o setor e no final eu falo da pirâmide. Então, vem cá. Estrutura etária. Setores. De Vem cá. No Brasil, vão ser 3. Em alguns lugares do mundo, 4. E a gente vai entender por que há um acréscimo aqui. Primeiro, setor econômico está ligado às atividades do campo. Então, vem cá. Setor primário. Por que esse setor tem esse nome? O que o setor primário faz? Matéria-prima, por isso que é primário, tá? Fornecimento de matéria-prima. E se a matéria é prima, ela teve ou não transformação. E quanto mais se transforma a matéria-prima, mais valor você agrega a ela. Pergunta famosa da FUVEST, que colocou lá, né? 1 tonelada de minério de ferro custa muito mais do que um satélite que pesa meia tonelada. Por quê? Porque só que eu vou lá na natureza, arranco e vendo. O que eu fiz? Nada. Tá? E um satélite? Porra, meu, eu tive que processar um monte de matéria-prima, né? Mão de obra altamente qualificada, pesquisa. Ele pesa menos, mas vai custar muito mais. Tá? Então, a matéria-prima, ela tem baixo valor agregado na economia. Por exemplo, a agricultura. A atividade agrícola. Imagina, um país que vive de exportar grão, baixo valor agregado. Tá? Ah, mas pode pegar a soja e transformar em óleo de soja que agrega valor, certo? Puta tecnologia, não espremer a soja. Né? Ah, mas da cana se faz etanol. Antes se fazia só o açúcar. Beleza, etanol tem muito mais valor agregado, muito mais transformação. Mas se vier uma seca ou uma inundação, cai a produção de etanol porque eu dependo da cana. Você está preso ainda à atividade econômica, à natureza. Gente, ridículo, né? Aí o Brasil tem um monte de terra. Agora é essa, né? Há um tempo atrás era o nióbio, né? Agora são as terras raras, que estão para mudar de nome, né? Porque cada vez mais se acha. Como é que a terra rara vai ter um monte de lugar, né? Tem gente só falando que tem que mudar o nome para terra cara. Porque achar os minerais é uma coisa, extrair é outra. E depois eu tenho que processar. O processamento é caro pra caramba, é uma tecnologia nova, tá? Mas a mineração também entra nessa jogada. E, obviamente, também uma atividade no campo da pecuária. Quais são quais são 3 importantes produtos de exportação do Brasil? Vocês não podem ficar quietos com uma pergunta dessa. Eu tenho que ouvir um coro, quase que ensaiado diariamente. O Brasil exporta soja. Que mais? É um grande exportador de milho. Não está errado, não está errado. Eu só quero outro produto que não seja agrícola. Milho está beleza. Carne bovina, maior do mundo. E mais um.
Ferro, ótimo. Soja ou milho, minério de ferro e carne bovina. Ou seja, a maior parte das nossas exportações vem do setor primário, que agrega menos valor. Tá? Por isso que a gente tem que exportar grande quantidade, certo? Só que aí você cai numa armadilha. Vale pouco, então tem que produzir bastante. Quanto mais eu produzo, maior é a oferta. O que tende a acontecer com o preço? Cair. Ah, que maravilha. Né? Uma estrutura econômica perfeita, né? Somos um país conservador. Conservamos a economia colonial. Tá? Matéria precisa transformar essa soja, precisa transformar esse minério. A gente até consegue um pouco. O Brasil é exportador de aço, tanto que levou um tarifaço do governo americano. Tá? Aço é o minério de ferro que foi extraído, tirado as impurezas, beneficiado, e agregou-se qualidades a esse minério de ferro, que pode ser mais leve, mais resistente. Tá? Tem 70 tipos de aço. Posso colocar o nióbio, que dá maior resistência a ele também. Dá para evoluir nisso, tá bom? Quem falou na história do Brasil que a gente tinha que sair disso para o setor industrial? O Brasil precisa ser um setor, precisa ser modernizado. Esse silêncio não é para ouvir o giz, é para ouvir a resposta de vocês. Hã? Quem falou que o Brasil precisava ser modernizado? Getúlio Vargas. O que era modernizar? A gente não pode ficar dependendo de matéria-prima. Naquela época não se falava commodity. A commodity é toda a matéria-prima negociada em bolsa, então o valor é a bolsa que determina. Tá? Então, assim, a gente tem que... Não pode ficar vendendo café. Tá? A gente tem que se industrializar. Já falamos aqui, Vargas vai criar a Vale do Rio Doce para minerar, vai criar a CSN para transformar em aço, né? Vai criar a Petrobras. Então, eu vou ter indústrias que vão pegar o que o Brasil tem de recurso. Estou usando o exemplo do Brasil, mas em qualquer lugar do mundo serve, tá? E vou transformar. Então, o setor secundário transforma a matéria-prima. E se transforma, agrega valor. Não estou exportando minério de ferro bruto que a natureza fez, mas eu estou exportando aço de alta qualidade. O petróleo é um exemplo inverso, né? O Brasil aumentou a produção, a extração de petróleo, virou exportador, mas a passagem de ônibus aumenta e o frete, né, dos produtos agrícolas aumenta. Por quê? Porque a gente extrai o petróleo, mas não tem capacidade de refinar. Falta um parque de refinarias que pegue a matéria-prima abundante que a gente tem, que a gente até exporta, refine aqui e produza derivados estratégicos como óleo diesel, combustível de ônibus e caminhões, transporte de passageiro, transporte de carga. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Importar. A gente vende a matéria-prima e traz o produto transformado. Isso é uma relação comercial desigual. Tá? Então, aqui, o exemplo. Todo tipo de indústria. Às vezes, isso se fala bastante, na indústria de transformação. Que indústria não transforma, né? O cara extrai o minério de ferro e vende minério de... Não, tem que transformar. É que a indústria de transformação, ela está mais ligada às primeiras etapas da matéria-prima. Né? Então, tirei o minério de ferro, vou fazer barras de ferro que vão ser usadas para fazer aço. Isso aqui é transformação. Sem essa, não tem o aço. Tá? São as mais simples. Eu planto algodão, vou fabricar o quê? Para que serve o algodão? Eu uso no curativo. Não, para quê? Tecido. Faço fio, faço tecido. É uma indústria de transformação. Planto soja, planto milho. Vou ter óleo comestível, vai para a indústria alimentícia, uso diário.
é uma indústria mais simples, agrega menos valor do que se eu pegar terras raras e desenvolver um ímã que vai fazer parte de um gerador de energia eólica. Isso é alta tecnologia, tá? Então, assim, a nossa indústria, ela transforma mais setores mais simples. Diferente se eu tiro urânio e enriqueço o urânio para colocar como combustível de um reator. Isso nós fazemos, tá? Então, assim, alguns setores avançam, outros não, tá? A maioria das nossas indústrias são só transformadoras. Beleza. Aí entra o setor terciário. Quem que faz o setor terciário? Quem trabalha no setor terciário produz o quê? O que produz quem trabalha no terciário? Isso, uma palavra de 4 letras com 2 As, nada. Eu não estou produzindo nada aqui. Você está enrolando a gente? Não. Quando a aula acabar, vocês não vão chegar em casa e falar, olha, mãe, olha, isso aqui é aula de geografia, ó, tá? Olha de matemática, então, né? Vocês vão ser que profissionais? Médicos, engenheiros, arquitetos, advogados? O que vocês vão produzir? Nada. Por mais que seja médico, você não chega em casa, olha quanto apêndice eu tirei hoje, né? Você presta uns... Tem uns loucos que vão fazer isso. Mas, assim, vocês prestam um serviço. Portanto, o setor terciário, que é a prestação de serviços, aliás, essa eu acho sensacional. Você imagina você está lá numa conversa, a pessoa está conversando, o que você faz da vida? Eu sou um prestador de serviço. Ou seja, responder isso ou não responder dá na mesma. Né? Serviço você presta. Alta qualificação, baixa qualificação. Você manobra o carro no estacionamento, você projeta carros novos, certo? Nossa, o que você faz? Então, a prestação de serviços é muito ampla, mas uma referência clássica é a seguinte, para seguir a lógica produtiva. Aqui faz matéria-prima, aqui transforma, e nós, consumidores, quando queremos ter acesso a isso, eu quero comprar um carro. Você não vai na siderúrgica, compra aço, né? Aí, de final de semana, vou ver um tutorial de como fazer aço transformar numa Ferrari. Não, tá? Eu preciso da indústria que faz o bem de consumo, eu quero acessar ele. É o comércio que faz isso. Então, atividade comercial é uma prestadora de serviço. Tá? A administração é uma forma de prestar serviço. Assistência médica é outra, assistência jurídica é outra, educação. Mas todos esses exemplos que eu falei têm uma coisa em comum. Médico, advogado, engenheiro, professor. O que eles têm em comum? Qualificação superior. Agora, eu podia falar o seguinte. Você vai no hospital, você tem médicos. Você tem enfermeiros, que também têm qualificação superior, mas vocês têm auxiliar e atendente de enfermagem. Não tem ensino superior. Vão ter salários mais baixos. Você tem quem trabalha na faxina do hospital. Assim, para ser faxineiro não precisa ter diploma. Para ser assistente e auxiliar de enfermagem, eu preciso ter primeiro, segundo grau. Para ser enfermeiro e médico, eu preciso ter diploma superior. Então, essa diferença da qualificação vai refletir no quê? Você tem uma gambiarra, né? Você pode chegar lá, o que você faz da vida? Está lá no papinho, aquela coisa. Aí eu sou prestador de que área? Médica. Você é médico? Não, eu sou faxineiro no hospital. É quase médico. Nossa, eu quase, é igual aquele aluno, quase tirei 10. Por quê? O cara do meu lado tirou 10, foi quase, né? Então, eu crio uma relação. Então, assim, aqui eu posso ter alta ou baixa qualificação. O sujeito que está num laboratório lá desenvolvendo um chip de inteligência artificial, e estava tomando um cafezinho junto com isso, se distraiu, deu um tapa, o café caiu no chão, ele chamou o pessoal da faxina, que entrou para limpar.
quando o cara da faxina entra, fala para o cientista, e aí, colega, tudo bem? Onde tem a lógica? São prestadores de serviço, os dois estão desenvolvendo, prestando, e diferença muito grande. Então, aqui dentro, tá, eu posso ter um diferencial. No Brasil, isso vai aparecer, tá? Vai ter o terciário superior. Não vou brigar mais com o X-Volta, vai o laranja mesmo. Tá? E vai ter maior qualificação, obviamente, né, é o setor onde os profissionais têm maior escolaridade. Então, vou ter uma separação. Em alguns países, isso é chamado de quaternário. É a mão de obra mais qualificada, é quem está produzindo conhecimento. Conhecimento que é o que mais agrega valor à economia. Vou voltar de novo o exemplo de terras raras, né? Eu estou lendo, ouvindo podcast, vendo entrevista, porque essa coisa explodiu, né? Então, assim, o Brasil hoje, ele não consegue fabricar um ímã para usar num gerador de energia eólica, mas ele tem terra rara. Então, o que ele tem que fazer? Desenvolver esse conhecimento. Teria que ter pesquisa, teria que ter um terciário superior voltado para isso. Nós já tivemos isso em que outras áreas? Nuclear. A gente tem urânio e sabe enriquecer urânio. Dá para fazer combustível da usina nuclear. A gente sabe fazer avião. A gente ganha, tem uma empresa brasileira, a gente ganha concorrência. Tá? A gente tem aí a Embraer para o Brasil. Aí juntando as coisas, o Brasil produziu o primeiro avião movido a etanol. Então, o que eu tenho? Uma indústria que consome muito combustível fóssil, derivado do petróleo, e emite gás de efeito estufa. Nós estamos falando, dá para continuar usando, né, transporte aéreo, só que agora com etanol, que é menos nocivo. Tá? É renovável e é mais limpo. Algumas áreas a gente está avançado. Biotecnologia, gente. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é plantar, né? Que se planta aqui, desde que aqui a gente conhece como é. Tá? Então, a gente sabe plantar uma cana resistente à praga, né? Melhorar a produtividade da laranja, do café, essas coisas a gente conhece. Mas, no geral, isso é exceção. Por isso, quando hoje algum profissional, alguma área do terciário superior cresce, ela não acha espaço aqui dentro. O que pode acontecer com esse cara altamente qualificado? Sair. Pode ser sugado e trabalhar no quaternário de um país envolvido. Como é que chama esse movimento mesmo? Migração de cérebros, ou drenagem de cérebros, né? O mundo desenvolvido drena de tanta vantagem que ele tem. E nós ficamos aqui plantando soja, criando gado e extraindo minério. Tá? Beleza. Vamos agora para as pirâmides etárias. Está na mesma página, né? Tá. Então é o seguinte, pirâmide etária é uma importante e eu acho bem útil ferramenta, porque, primeiro, ela é visual. Você bate o olho, você consegue identificar. Eu quero fazer uma pergunta sobre estrutura econômica, sobre estrutura etária de um país, associar as duas coisas, falar de política pública para educação, para previdência. Eu posso usar uma pirâmide etária para isso. Ela é uma síntese, né, de muita coisa. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, a desmistificação, né? Não é pirâmide coisa nenhuma. A pirâmide tem volume, né? Tem altura, tem lado, tem profundidade. E nós não vamos desenhar nada disso, vamos desenhar um triângulo, né?
Então, falar que a pirâmide é triangular, como a gente vai ver, é uma redundância. Eu vou mostrar um triângulo para vocês. Tá? A pirâmide é porque o formato da distribuição etária vai lembrar uma pirâmide em degraus, né? Como alguns falam, degraus. Né? Ouviremos bastante isso em campanhas desse ano, porque português é uma coisa dominada. Né? Eu vou começar com uma pirâmide. Fazer aqui. Espera aí, deixa eu dividir isso, que eu quero fazer uma comparação legal. Ó. Legal no sentido de, assim, útil, né? Que pirâmide... Se tem uma coisa que pirâmide etária não é... Ai, vi uma pirâmide etária, achei tão bacana. Não, né? Sim, útil, tá? Eu cheguei em casa eufórico. O que foi, meu filho? Aí teve aula de pirâmide etária. Pintei com várias... Não, não, relaxa. Não, também nem eu acredito nisso. Você acredita nisso? Eu gostei da posição. Estou fora, né? Bom, outro furo. Não é pirâmide, é pirâmides. Porque, perdão, não é gráfico, são gráficos. É um de frente para o outro. Então, deixa eu fazer aqui assim. Não, fazer geral. Fazer assim. Um eixo vertical, outro horizontal. Aqui é a mesma coisa, tá? Foi o quê? 1, 2, 3, 4 e meio, meio. 1, 2, 3, 4. Tá? Isso. Por quê? Nossa, é um gráfico de frente para o outro, tá? Bom? Por que eu faço isso? Por que a pirâmide é montada desse jeito? Porque a pirâmide também divide por gênero. Ela é uma pirâmide de faixas etárias, mas coloca de um lado da pirâmide, né, a população feminina e do lado oposto a masculina. Então, posso também fazer uma leitura. Se um país tem mais homens, mais mulheres, né? Tentar explicar o porquê disso. Mas, assim, em linhas gerais, no mundo tem mais homens ou mais mulheres? Mais o quê? Mulheres. Cuidado, sim, em média, de 2 a 4% a mais de mulheres em relação aos homens, tá? A gente chama isso de fator natural, de fator biológico. Porque, gente, para a vida se reproduzir, eu preciso de mais fêmeas do que machos. Se eu tiver um macho e 2 fêmeas, aí a espécie não está ameaçada. Esse macho pode fecundar as 2 fêmeas. Agora, se for o contrário, 2 homens e uma fêmea, esses caras vão se matar para chegar, né? E só uma vai reproduzir, não 2. Então, a tendência é que eu tenha maior disponibilidade, né, de fêmeas em relação a machos para garantir a procriação da espécie. Beleza. O que tem mais? Mulheres do que homens. Ponto. Pergunta 2. No mundo, nascem mais homens ou mulheres? Gente, se chutar é 50% de chance de acerto, é bem alto. Nem o jogo do tigrinho dá tanta chance isso aqui. Mais homens ou mulheres em nascimento? Homens. Tá? Nascem mais homens. Espera aí, não estou entendendo. Se nascem mais homens e o predomínio é de mulheres, tá. Então agora joga para cima. Nasceu. Certo? Nasceram 5 queridinhos da mamãe e 4 queridinhas do papai. Tá? Eles vão envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. O que acontece? Morrem mais homens do que mulheres. Então, no avanço da idade, tá? Eu vou ter mais mulheres do que homens. Eu vou encontrar mais vovós do que vovôs. Tá? Os meus pais faziam, né? Iam para o SESC fazer atividades, né, da terceira idade, né? Como meu pai odiava, né, falar da melhor idade. Falei, porra, se essa é a melhor, imagino quando chegar a pior, né? E meu pai começou a ficar deprimido em vez de melhorar a depressão dele. Por quê? Ele chegou lá, era, sei lá, 70% de mulheres e 30% de homens. Então formou o timinho dos macho velho, né? Que ficava jogando água nas velhinhas e tal, não sei o quê. Com o passar do tempo, o número de homens foi diminuindo. Então, a mortalidade, a expectativa de vida entre homens cai. Então, isso é uma característica brasileira e também global. Por quê? O que tem no Brasil que também
organiza a maior parte das sociedades no mundo? Uma sociedade patriarcal, onde o homem tem que responsabilidade? Sustentar a família. O homem é o centro, é o poder econômico. E a mulher, já falei isso, é a do lar, é a que cuida da casa e dos filhos. Ao sair para o mercado de trabalho, o homem se expõe a uma pressão do ambiente maior, que vai causar uma mortalidade maior para os homens. Mas hoje não é mais assim. Está mudando, porque a mulher vai ganhando espaço no mercado de trabalho. Sabe qual é a consequência? Mulheres vão começar a morrer de doenças que, no passado, eram predominantemente masculinas. Quer dizer, você não ouvia falar que uma mulher morria de ataque cardíaco. Quando era criança, morreu do coração. Era algum tio, nunca era uma tia. Ou se você escutasse uma conversinha assim, tá com câncer, era uma mulher. Câncer no colo do útero. Por falta de assistência médica, acompanhamento médico e tal. Hoje, em algumas faixas etárias, as mulheres têm maior letalidade. Por quê? Pressão do mercado de trabalho. Então, vamos lá, nasce a maioria de mulheres, nascem mais homens que mulheres, no decorrer da vida, homens morrem mais que mulheres. Tendência global no Brasil também. Bom, eu vou pegar a referência de uma pirâmide etária brasileira, a gente pode isso passar para outros países depois, né? Então, eu vou marcar aqui o Brasil. No passado era tudo melhor, né? Por exemplo, em 1970. Até porque se você não falasse que era melhor, você desaparecia, né? Então, assim, o passado não era melhor, o passado era diferente, entendeu? Menos na Copa do Mundo. 70 foi um show e nós vamos ter agora uma palhaçada, né? Então, assim, eu já comecei a apostar. Vocês já começaram? Em que fase nós vamos sair, né? Tem um amigo que gosta dessas coisas, eu falei, então assim, 2 empates, a vitória do Haiti, que se perder do Haiti também, nem eu sou, né? Já fiz a aposta, passa a primeira fase com 2 empatezinhos amargos e um Haiti vencido por 2-0, né? Um pênalti cavado, né? Neymar faz o gol, todo mundo acha que é melhor do mundo, né? Mas em 70 era melhor do mundo, Como é que era a pirâmide etária brasileira? Homens e mulheres, e na horizontal, na vertical, a idade. Então, quanto mais alto, mais velho. O que nós tínhamos nessa época? Predomínio de jovens, tanto de mulheres quanto de homens. Então, a pirâmide ficava assim, Menos homens que mulheres, um pouquinho, né? Vamos imaginar de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. Estou pegando população jovem até 15 anos, senão a pirâmide vai ficar gigantesca, 51% dos brasileiros estavam aqui, em 1970. Era país de jovens, por isso era o país do futuro. Um dos lemas, este é um país que vai para frente. Imagina se fosse para trás, né? Então, o Brasil era o país do futuro. Os jovens vão comandar o futuro. Tá bom. Aí vai subindo, né? Então, peraí. Como é que eu fiz as cores? Eu não posso usar as mesmas, peraí. Jovem ficou azul. Por que eu fiz isso? Vem cá. Tudo bem, vocês tudo bem. Eu só vou usar a mesma cor para poder fazer legenda aqui. Como não usei vermelho, usei? Foda-se, usei. Agora vai assim. Você está falando sozinho? Puta, minha especialidade, tá? Às vezes eu brigo comigo mesmo. Eu já passei dos 60, gente, eu tenho direito. Então, assim, tá? Essa galera é jovem. Jovem é azulzinho. Então, vem cá. A maioria é jovem, seja de homens ou de mulheres. Tá bom. Predomínio de jovens. Tá, aqui embaixo vai fazer pró e contra depois. A população vai ficando mais velha, tem cada vez menos indivíduos nas outras faixas etárias. Então, vai ficando velhinho, entra na fase da adulta.
Começa a sentir saudade da fase jovem, cheio de responsa. Ai, tem um vestibular. E se fosse só isso? Aí, ó. Tá? Então, aqui eu vou ter a população adulta em menor quantidade do que a jovem, né? Isso vai gerar uma sobrecarga para esses adultos sustentarem os jovens. Bom? Bom. E poucos idosos. Gente, nos anos 70, a nossa expectativa de vida era em torno de 60 e poucos anos. Tá? Pelo menos 10 anos mais, até, né, acho que 12 a 13 anos a menos do que hoje. Então, poucos indivíduos passavam dos 60 anos. Então, aqui ela vai ficar assim. E aí tá um fiozinho aqui, fiozinho aqui. Hã? E idosos. E quando a gente termina a montagem da pirâmide etária, eu vejo que ela tem um jeitão típico. Ela tem um formato triangular. Tá? Então, esse é o maior erro da geometria cometido por um geógrafo, né? Por um demógrafo. A pirâmide é triangular. Não, né? O triângulo é porque isso aqui não é pirâmide, mas tudo bem. Quando a pirâmide apresentar esse perfil, isso é o DNA de um país o quê? Subdesenvolvido, tá? Triangular, marca de subdesenvolvimento. Era o Brasil dos anos 70, 56 anos atrás, tá? Boa parte dos países da África subsaariana, principalmente na faixa do Sahel. Bom, então isso aqui é subdesenvolvimento. Ó, já estamos no caderno 4, metade da programação praticamente, já dá para ir fazendo uma revisãozinha. Na aula de desenvolvimento, a gente analisou PIB, PIB per capita, índice de Gini, DH, não foi? Tá? Quando a gente viu que os países de baixo IDH, tá? São países que não se industrializaram, por exemplo, não são urbanos, eu vejo isso aqui é um país rural. Ou que está começando a se urbanizar. O Brasil começou a urbanização nos anos 60, 67 para 68, tá? E aí só daí para frente a gente vai ter consequência, mas vai levar um tempo. Vamos lá. Qual seria pró e qual seria contra? Vamos fazer diferente. Espera aí. Pirâmide, a gente olha as extremidades, a base e o topo. Tá? É isso que diferencia cada uma delas. Quando eu olho para a base, então vem cá, estou analisando a base da pirâmide. A base representa a população jovem. Tá? Então, quando eu olho para a base, ela é larga. O que é base larga? Grande quantidade. Como é que num país tem muito jovem? Isso é consequência do quê? Alta taxa de natalidade. Aí eu coloquei que a fecundidade era acima de 2. Não está errado, né? Alta taxa de natalidade. Um país assim tem como, né? Se ele tivesse política pública, ele tinha que estar pensando em investir no quê? Um país que tem muito jovem, que tem alta natalidade, educação. Só que nos anos, se eu vou investir em educação, que profissão eu tenho que incentivar? Professor. Só que nos anos 70 a gente estava incentivando engenheiros. Eu pensava que ia ser engenheiro. Eu pensava que ia fazer ITA. Aí eu tomei consciência, e perdi a razão, e fui ser professor. Então, assim,
Por que tinha que ser engenheiro nos anos 70? Porque o Brasil estava se desenvolvendo. Ele precisava construir um novo país, rodovias, hidrelétricas, tá? Grandes obras de infraestrutura. Tinha campo para engenharia, cara, tá? Mas esqueceram de qualificar a mão de obra e outras coisas mais. Fala, cara, você ia perguntar? Não? Bom, olho para o outro extremo, eu olho para o topo. Então, base e topo. O que eu vejo lá em cima? O topo, ó, se a base é larga, o topo é o quê? Estreito, tá? Então, topo estreito. O que significa que poucas pessoas vão passar dos 60 anos, certo? E vão viver pouco tempo. Então, ele é estreito, tem pouca gente, e ele é baixo, tá? Estreito e... É uma piramidezinha achatadinha, tá? Isso é resultado do quê? Alta taxa de mortalidade, tá? As pessoas não vivem mais de 60 anos, e quando vivem, vivem pouco tempo acima de 60. Então, eu tenho aqui baixa expectativa de vida. Tá? Isso seria a pirâmide de um país na passagem da primeira para a segunda fase da transição demográfica. Porque o que vai acontecer a partir dos anos 70 no Brasil? Industrialização, urbanização, êxodo rural, tá? Então, isso está na fase 2 e na fase 3 da transição demográfica. Quando primeiro cai a natalidade, depois cai a mortalidade. Tá? A fase 4, as duas já caíram, a fase 5, se continuar assim, vai ficar negativo. Então, a evolução dessa pirâmide tende a ser assim. Peraí, então deixa eu ver aqui. Vou ter que subir um pouquinho, vou fazer ela aqui em cima. Tá, é aqui. Pronto. Desce. Aí, vamos lá. Então, vamos estar de novo, tá? Se essa é uma pirâmide que representa país subdesenvolvido, aqui eu já vou ter características de um país desenvolvido, tá? Então, separando bonitinho como a gente fez, população masculina de um lado, população feminina do outro. Opa! Beleza. Então, vamos ver, ó. Brasil do século XXI, tá? Então, vamos fazer aqui. Gente, eu estou usando o Brasil como uma referência, a gente pode passar isso para outros casos, né? Vou colocar aqui 2023, com os dados mais recentes do censo, tá bom? E aí, o que a gente sabe? Que a nossa taxa de fecundidade caiu, que o nosso crescimento é menor do que 2, não repõe mais. O crescimento vegetativo é menor do que 1, está lá por volta de meio, tá? O que vai colaborar para não aumentar a população. O número de jovens vai diminuir, tá? Então, a base da pirâmide vai, ó, fazer uma sanfoninha, ó, vai estreitar. Vamos aqui. Não é mais essa grande quantidade, ela é... A nova geração tem menos filhos, então, de todas as faixas que nós vamos representar aqui, a primeira é a que mais reduziu, porque a nova geração tendo menos de 2 filhos. Quando eu vou avançando, eu ainda vou pegando as gerações anteriores, a tendência é que fique um pouquinho mais largo a galera que nascia em maior quantidade no passado, mas pouca coisa, ó. Tá? Isso aqui é a geração Z, tá? E aí, a terceira também, menorzinha, quase igual à anterior. Então, houve um estreitamento, tá? Mas está mais estreito a primeira, porque são as novas gerações chegando. Aqui eu tenho ainda uma década atrás, e agora eu vou entrar na faixa adulta. Quem é adulto em 2023? Quem era jovem,
Tá? Então, se era a primeira faixa, que era desse tamanho aqui, né? Toda a largura, era até 5 anos. Passou ali, 53 anos, você soma 5 anos, 58. Então, a população, no limite 58 para 60, do ela vai ter quase que a largura inicial. Lógico, vai morrer uma galera no caminho, né? Mas eu não vou ter, olha só, bem mais largo. Ó. Quem tinha 5 anos vai ter 58. Não todos, alguns morreram, tá? Então, deixa eu ver aqui. É essa aqui, tá? Então, eu vou fazer assim. Não vai ser as 4, mas pode ser algo assim, né? Pronto. Ó. Maior. Tá? E aí, um pouquinho. Tá? E eu vou perceber que a população adulta agora está em maior número. Ela é a predominante. Então, o país envelheceu com o predomínio de adultos. O meio da pirâmide é a parte mais larga dela, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer assim. Olha só, se a maioria é adulto, cadê? Ó, qual que é a grande vantagem? Agora, a população ativa é superior. Daqui a pouco nós vamos usar isso para outra coisa. Aí a gente vai lá para cima. Ó, a quantidade de adultos que vão virar idosos num país urbanizado, industrializado, com mais acesso a saneamento básico, acesso à medicina, ainda está complicada a melhoria da educação. Né? Um país que o PIB cresceu, a renda per capita aumentou, ou seja, né? Se eu bater tudo isso no liquidificador, não vai dar... Se eu assar tudo, jogar numa forma, pôr no forno e tirar, não vai sair o paraíso do bolo, mas vai sair um bolinho bacana, né? Melhor. Eu vou ter mais idosos vivendo mais tempo, ultrapassando o limite da expectativa de vida anterior. Gente, das 3 faixas etárias, a de idosos é a que mais cresce hoje. Cuidado, gente, a que mais cresce é uma informação relativa. Tá? Por exemplo, eu tinha 10 idosos, hoje eu tenho 15. Porra, cresceu 50%. Estou chutando aqui. Tá? Ah, mas tem mais jovens. Sim, mas tinha 29, hoje tem 19. É a que mais... É a maior redução. Então, reduz o número de jovens e cresce o número de idosos. Então, para cá, vou fazer aqui para não bagunçar ali, idosos vai ter... Ó, no começo da aula eu falei que isso que nós estamos comentando aqui, esses questionamentos, essas situações, elas ajudam, né, em questões discursivas, com uma melhor argumentação e até em argumentos de redação, né? E já várias vezes caíram temas de redação em diversos vestibulares que falava disso. Teve uma questão do Enem uma vez que falava assim, o Brasil de cabelos brancos, era o envelhecimento, tá? Eu contestei. Porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter cabelo para ficar branco. Né? Mas vamos lá, a gente deixa a barba. O que acontece também? O envelhecimento da população e as novas políticas sociais necessárias, né? Políticas públicas. Então, tem que pensar o quê? Tem que pensar na melhoria da Previdência, aumentar o salário mínimo que regula a Previdência e que garante que o aposentado possa comprar o básico, alimento e medicamento. Política pública de medicamento de baixo custo, popular. Tá? Não adianta nada chegar para o idoso e falar, olha, você tem problema de pressão arterial, você tomar esse remédio de uso contínuo, você vai melhorar. Você tem que ter ido ao médico,
Tem que ter acesso ao atendimento médico e tem que ter acesso depois ao medicamento que você vai tomar todo dia. Tá? Se não melhorar isso, isso é uma política pública. Então, esse tipo de situação, a gente pode até medir hoje muito mais a qualidade, a melhoria da qualidade de vida da população, não tanto olhando para a população jovem, mas olhando cada vez mais para a população idosa, porque é a tendência no mundo. Eu não estou falando para dar uma bica, né, na população jovem. Chuta o balde, não precisa ter escola, derruba a escola, né? Tem influencer, né? Eu estou por aqui desses caras também, que eu não vendo mais, né? Outro dia tinha um cara falando da crise no Irã. Eu falei, eu nunca vi esse... E olha que eu fuço, tá, gente? Quem faz essas coisas. Eu nunca vi esse cara aqui. Aí, tô ouvindo, vou olhar outras gravações dele. Na anterior estava assim, ele tinha dado uma dica de alimentação para atividade física, né? Ele falou assim, olha, gente, para o nosso próximo vídeo, coloquem aí o que vocês gostariam de saber. E a galera colocou a crise no Oriente Médio. E ele respondeu. Eu falei, eu vou entrar no site de um nutricionista e eu, né, que conheço um pouco de Oriente Médio, vou dar dica de alimentação. Tá? Já que virou isso, entendeu? Cada um fala a merda que quer, tá? Criticar a escola, como é que é? Cívico-militares, né? Eu vou entrar no quartel e vou dar ordem para os caras. Se o cara do quartel pode ensinar geografia, por que eu não posso fazer o contrário? Tá? Então, assim, tem coisas que têm os seus lugares, senão não funciona. Então, aqui é a mesma coisa, eu não vou chutar o balde na educação, tá? Mas eu preciso olhar para a área que é mais prioritária agora, tá? Então, maior crescimento, predomínio, tá? E redução. E no segundo semestre, né, nós teremos aí uma situação em que a gente vai ficar muito feliz, né, assistindo TV, tudo, agora rede social, vai ter horário político, né, que é uma coisa que, nossa, né, sempre surpreende a gente. O que vai acontecer? Seja presidente, governador, deputados e senadores vão falar que o Brasil precisa melhorar o quê? Eu concordo com você, está tudo ótimo, que não precisa melhorar nada, né? Mas eles vão falar em melhorar o quê? Investimento no quê? Educação, vamos lá. Educação. O que mais? Saúde, é para todos, tá? Emprego e segurança, tá? É lógico. Agora, peraí, eu não vou falar assim, não tem que investir em educação, mas se o cara vier falar que tem que construir mais escola, eu vou... Porque tem cada vez menos jovem, tem que ter investimento na educação, com qualificação e valorização da profissão. E eu vou parar de falar isso aqui, senão eu vou ficar mais deprimido do que eu já estou. Certo? Então, assim, ainda mais no ensino superior, tá? Então, reduziu, tem que investir menos? Tá, investir menos em construção, parte física. Eu tenho que investir mais em qualificação, tá? Então, já podemos fazer o seguinte, ó, podemos analisar a base. A base agora está estreita. Porque a natalidade baixou para caramba. Tá? Gente, isso são informações, tá? Eu falei que a divisão primário, secundário e terciário é o IBGE que faz isso. Dados disso aqui é o IBGE, tá? O IBGE foi criado em 1934, era Vargas. Por que Vargas criou isso? Porque ele queria modernizar o Brasil, ele tinha que fazer planejamento, ele precisava ter informações sobre a população para saber direcionar o planejamento. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é levantar dados para conhecer a realidade do Brasil e saber o que fazer para mudá-la, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que levantar esses dados para que políticas públicas possam ser direcionadas corretamente. Então, se eu tenho menos jovens, eu preciso construir menos escolas, mas eu tenho que melhorar a educação, né? Incentivando profissionais, melhorando a estrutura tecnológica, tá? Das instituições escolares e pronto. Quando eu vou lá para cima, vou para o topo agora, eu vou ter esse topo mais alto e mais largo. Então,
Ó, ele era estreito. Por quê? Poucos viviam, a mortalidade era alta. Então, se ele é mais largo, eu vou falar numa queda da taxa de mortalidade. Cuidado. Ó. Teve uma vez uma questão, essa era uma prova do Mackenzie, né, que falava assim, tinha o país A e o país B, e ele dava uma série de informações, a gente quer descobrir quem era um, quem era outro. Um era desenvolvido, o outro menos, tá? A resposta era Dinamarca e Brasil. Tinha duas taxas de mortalidade, 8 por 1.000 e 10 por 1.000. Então, um tinha uma mortalidade menor do que o outro, tá? 8 e 10. Qual vocês acham que desses dois era o Brasil? O que tinha 8 por 1.000 ou o que tinha 10 por 1.000? Comparado com a Dinamarca. Hã? 8 por 1.000? Acertou. Como é que na Dinamarca morre mais gente se a Dinamarca tem um IDH superior que o nosso? Porque tem mais velhos, pô. Ninguém vive para sempre, entendeu? Tá? Ah, na Dinamarca tem Highlander, vive para... Não, não tem. Mas quanto melhor é a condição de vida, vive-se mais tempo, aumenta o número de idosos e proporcionalmente vai morrer mais gente. Então, era a pegada. Não, peraí, a Dinamarca, tá, é mais desenvolvida, então é 8, que é menor. E o Brasil é menos desenvolvido, então é 10 que morre mais. Não, estava invertido. O aumento da mortalidade tem a ver com a melhoria, mas, em geral, ela cai. Tá? Então, se no Brasil era 8, antes era 12. Então, caiu e está lá quase no mesmo nível de um país desenvolvido. Tá, mais largo, né? E maior expectativa de vida, né? Como a gente colocou aqui, ele é mais alto. Eu não posso dar um nome para esse formato. Já vi vários nomes, né? Pirâmide em forma de barril. A outra, que eu vi sensacional, em forma de coxinha. Se isso é uma coxinha, né, você precisa mudar o bar que você está comendo isso aí. Né? A coxinha tem que ser assim, né? E também tem aquela história de pirâmide invertida. Vocês já viram isso, né? Então, olha, a sub é triangular, a desenvolvida é invertida. Aí nós vamos achar que ela é assim, né? Certo? Aqui embaixo, um homem e uma mulher. Adão e Eva 2, o recomeço, né? Não tem uma porra dessa. Tá assim. É invertida porque o que era mais estreito era o topo, agora vai ser a base. Certo? É nesse sentido, não vamos exagerar. Tá? Bom, a maioria é de adultos. A PEA na população ativa é maior que a inativa. Tudo bem, tá? Qual é a grande preocupação de um país que os adultos são a maioria? Vem cá, galera. Cadê? Bom, tá entre 20 e 59 anos. Para jovem, é investimento em educação. Para o idoso, é a questão previdenciária. E para o adulto, qual que é a grande preocupação? Produção. E para que a produção cresça, tem que aumentar a oferta de emprego. Então, olha só. Idosos é previdenciário, adulto é emprego, jovem é educação. Qualificação, principalmente. Tá? Então, olha só. Do que a gente já viu. E fechando agora, buscando o que eu falei no começo da aula. Que essa classificação era derivada da primeira e da segunda revolução industrial. Mas hoje, a gente já está numa quarta revolução tecnológica, onde tem até algo que se chama inteligência artificial, que não é inteligente bosta nenhuma, a gente que alimenta de dados e pede para ele acelerar o processo, um trabalho que antes era mais braçal, mais demorado, agora é mais rápido. Essa tecnologia, a gente viu na aula de globalização, que ela extinguiu empregos. A robotização, a automação, portanto, ela vai excluir muita gente. Então, é lado contraditório. Eu avanço a tecnologia com aquele discurso do quê? De melhorar a qualidade de vida das pessoas.
O homem vai ficar... Olha só que coisa absurda, hein? Pensa bem nisso. Com a tecnologia, eu trabalho menos e produzo mais. É lógico isso. Isso é racional, tá? A inteligência artificial possibilita isso. Quando eu vou fazer uma questão de simulado, vou lá, Perplexity, ó, faça uma questão assim, 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 assado. Ela acelera. Antes, gente, eu tinha que ficar usando o banco de dados. No passado, tinha que ficar vendo livro, tirar xerox. Puta tempo que se perdia. Com a tecnologia agora, sabendo, né, gente? Porque a galera acha que inteligência artificial é dar chicotada lá na tela. Sim, senhor, eu faço. Não, você tem que saber da ordem. Eu faço isso muito mais rápido do que eu fazia antes. O que eu faço com esse tempo que eu economizei? Qualquer coisa. Tá? Eu vou cortar a unha para me coçar e não me arranhar. Tá? Você vai descansar mais, você vai pensar em outra coisa, você aumenta a sua produtividade, certo? Isso não acontece, tá? Nós vamos usar a tecnologia para excluir pessoas do mercado de trabalho, gerar uma grande massa desesperada por emprego e oferecer o que para eles? Um emprego de merda. Tá? Com a ideia que, se ele se esforçar, ele vai ser alguma coisa, certo? Então, assim, política de emprego de qualidade, né? Política de que emprego? Política educacional. Que educação? Tá? Vocês já viram muita gente falando, para que estudar? Vai trabalhar? Vai empreender? Já ouviram esse discurso? Tá. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem que estudar. Tem que empreender. E esse discurso pega quem? Quem não tem acesso à educação de qualidade, não vê perspectiva naquilo. Abandona a escola cedo. O que a gente acabou de ver? Baixa escolaridade, a tendência é que você demore a ter uma ascensão social. Então, você vai lá. Normalmente, quem fala para não estudar é quem já estudou, tá? E sabe que as manhas de ganhar dinheiro em cima dessa história. E, para finalizar, está ficando velho? Tem que melhorar a previdência. Tá? Tem que usar mais corretamente esses recursos e não dispensar como uma faixa etária que é incapaz de ainda permanecer ativa economicamente. Bom, tem muita argumentação envolvida nisso. Tudo bem? Alô, Campo? Às vezes eu faço pergunta para vocês, parece que eu tenho um telefone da Oi, né? Você fala, não escuta retorno, né, cara? Eu já tive um pior que é o da TIM, mas não tem jeito. Então, beleza. Quem sabe for fazer prova domingo? Tá, treinar lá.